Olá, futura mamãe! Seja muito bem-vinda a essa aula gratuita para gestantes. E eu estou muito feliz de verdade por você estar aqui buscando esse passo do aprendizado para um dos momentos mais importantes da sua vida. Eu sei que esse universo da maternidade é repleto de desafios, expectativas, e você deu um grande passo em busca da informação, do aprendizado para fazer uma das coisas que mais geram dúvidas e ansiedades, que é amamentar. Eu tenho certeza que nessa aula você vai escutar informações e vai aprender coisas que provavelmente você nunca vai ver em nenhum outro lugar, principalmente gratuitamente. E só para contextualizar e contar um pouquinho da minha história para você entender como nós chegamos a esse ponto. Eu tenho 2 filhos, o Murilo e a Júlia. O Murilo, meu primeiro filho, eu tive toda aquela expectativa, estudei muito durante a gestação sobre pega, sobre amamentação e estava me sentindo muito preparada quando ele chegou. Só que já na maternidade, a mamada dele não era uma mamada eficiente. E eu não consegui perceber isso porque eu não tinha parâmetro para saber o que era uma mamada eficiente ou não. No hospital, não foi identificado, nem por mim, nem por ninguém, que a mamada dele era ineficiente. E aí tivemos alta. Na primeira noite em casa, ele já chorou absurdamente a noite toda, eu sem saber o que fazer, tentando colocar ele no peito, e eu sentia que parecia que ele não estava conseguindo mamar bem. No outro dia, eu chamei uma consultora de amamentação do banco de leite. Ela veio aqui em casa, era dita como uma pessoa super experiente, e quando ela foi avaliar o Murilo, ela já percebeu que ele estava com hipoglicemia. Ele tinha tentado mamar a noite toda e tinha gasto mais energia, né, tentando mamar do que de fato recebendo energia do meu leite. Nesse mesmo dia, no segundo dia de vida dele, a fórmula já foi introduzida e dali eu nunca mais deixei de precisar da fórmula. Eu não consegui sair da fórmula. Isso foi motivo de uma grande frustração como mãe que eu tive no início, até o primeiro ano de vida dele. Esse era um tópico sensível que eu não conseguia nem falar sobre amamentação. Eu tinha pavor de qualquer anúncio que aparecia para mim sobre amamentação, sobre produção de leite, porque para mim era impossível. Eu cheguei a me convencer que de fato não era o meu dom amamentar, que eu não conseguiria fazer aquilo. E isso aconteceu principalmente porque nos primeiros dias de vida do Murilo, eu comecei a pesquisar sobre aumento de produção de leite e eu vi que existia a forma de aumentar a produção com as extrações. E aí, essa moça do banco de leite, quando chegava na minha casa, ela falava: não usa isso porque bomba machuca o peito, porque bomba é horrível, porque não vai adiantar. Na época, ela não sabia da existência da flange, e essa coisa é o que impede que a bomba machuque você e possibilita uma extração confortável de fato. Já na minha segunda filha, eu tinha muito mais conhecimento do que eu tinha 3 anos atrás e eu consegui amamentar ela apesar de todos os percalços. Eu tive um problema que eu até relato lá com calma no meu Instagram, mas eu não consegui ofertar um dos seios para ela porque eu sentia muita dor. Eu fiquei mais ou menos 2 meses amamentando ela direto no seio, só de um lado e extraindo do outro lado. E depois eu consegui retomar a amamentação em livre demanda nos 2 seios, sem dor nenhuma. Então isso agregou como mais uma experiência, além do conhecimento prévio que eu já tinha antes do nascimento dela. E é uma parte desse conhecimento que eu quero passar para você. Uma coisa que muito provavelmente você já tem em mente, só por estar aqui, é que amamentar não tem nada de intuitivo. Não é que o bebê vai sair da sua barriga, você vai colocar no peito e pronto, ele vai mamar lindamente. Eu torço para que todas vocês passem por essa situação, mas muitas de vocês terão sim vários percalços no meio do caminho, várias pedras no caminho, e algumas dessas pedras podem fazer com que você caia na armadilha da fórmula. Eu chamo a fórmula de armadilha sempre quando eu me refiro a ela, porque eu sei que poucas mulheres que ofertam a fórmula de fato queriam aquilo. A maioria delas queriam estar amamentando com o seu próprio leite materno, mas foram impossibilitadas. E na maior parte das vezes onde isso acontece é falta de orientação. Não é culpa da mãe, mas ela foi mal orientada. E é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer orientação, para que você saiba exatamente o que fazer no momento que você pisar na maternidade para ganhar o seu bebê. E por que que todas nós estamos aqui agora? Porque a extração de leite materno pode ser uma grande aliada para você em praticamente qualquer percalço que você passar na amamentação. Isso porque a extração de leite tem várias utilidades. Não é simplesmente aquela que a gente aprende, né? Que a mãe vai tirar o leite para deixar guardado para quando ela voltar a trabalhar. Existem vários motivos para extrair o seu leite. E quando eu começo a falar de extração de leite, a primeira dúvida da gestante já vem, que é: Natália, qual bomba eu devo comprar? Qual bomba você recomenda? Existem vários tipos de bombas com vários preços diferentes e eu posso dizer de forma geral
para uma gestante que quer amamentar no seio, que pretende realmente ter um estoque ali só para emergência, mas quer amamentar diretamente no seio, compre uma bomba manual, daquela que a gente bombeia mesmo com a mão. Por quê? Você vai investir bem pouco, ela custa em torno de R$ 50. Ela tem uma eficiência de extração muito boa mesmo, tá? Ela é muito subestimada, mas é uma bomba muito boa para extrair leite. Apesar da parte cansativa de ter que fazer o bombeamento manual, você consegue controlar muito mais a produção e esvaziar muito melhor o seu seio com a bomba manual, principalmente nos primeiros dias e semanas pós-parto. Se depois disso os percalços da amamentação te obrigarem a ter uma rotina de ordenhas muito mais intensa, ou você for amamentar só por extração, ou uma amamentação mista que vai demandar uma extração um pouco mais frequente, aí sim você pode investir numa bomba dupla, elétrica, que você coloca dentro do sutiã e pode fazer outras tarefas de casa. Mas por enquanto, não fique investindo em bombas caras. Não tem por que fazer isso. Como eu desejo passar para você o conhecimento suficiente para que você chegue na maternidade tendo total noção do que pode ou não acontecer e como você deve agir, eu quero começar com fisiologia. Porque quando você entende como o seu corpo trabalha e como ele funciona, a insegurança vai embora e dá lugar para a ação baseada em evidências científicas. E é isso que eu quero deixar para você agora. Então eu quero te explicar que existem 2 hormônios envolvidos na nossa amamentação. O primeiro deles é a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite. E o segundo hormônio é a ocitocina, que é o hormônio chamado hormônio do amor, né? Ele também tem uma ação para expulsar o leite do nosso seio. E existem 3 fases de produção de leite na vida de uma mulher. A primeira delas é onde vocês estão agora enquanto gestantes, que é a fase chamada lactogênese 1. O que acontece nessa fase? A partir de 16 semanas de gestação, o seu corpo começa a, de fato, amadurecer todas as suas glândulas mamárias para que você se prepare para a produção de leite. E a partir do amadurecimento da sua glândula mamária é que você começa a produzir o colostro, que é aquele primeiro leite que sai quando o bebê sai da nossa barriga. Esse leite é mais espesso e é bem amarelinho, e ele é considerado a primeira vacina do bebê. Se você está gestante e já passou de 16 semanas de gravidez, saiba que você já tem o colostro do qual o seu bebê se alimentará nas primeiras horas de vida dele. Não precisa se preocupar se você não está vendo nada com os seus olhos ou não está sentindo quando você toca a sua mama. De fato, o colostro está aí. E existem 2 situações que geram muita dúvida já nesse primeiro momento, que é: Natália, o meu colostro vaza. Será que isso é normal? Será que ele pode acabar, né, deixando de estar aqui quando o bebê chegar, porque ele vazou antes da hora? Não. O seu colostro é perfeito, ele pode vazar sim um pouco ou até muito, e o seu bebê vai continuar tendo colostro quando ele sair da barriga para que ele possa se alimentar nas primeiras horas de vida. Se o seu colostro também não sai, você não vê nem sinal dele, nem quando você tenta manipular a sua mama, isso também é considerado normal, mesmo que não pareça, como eu disse, ele está aí. Então pode ficar tranquila. Nas primeiras horas que o seu bebê sair da barriga, ele vai se alimentar desse colostro que você produziu durante toda a sua gestação. De 30 a 72 horas depois do parto, o seu corpo vai começar a dar start à sua produção de leite, que é o famoso momento da apojadura ou descida do leite. Algumas de vocês já devem ter escutado falar sobre isso, outras não, mas não se preocupe. O que acontece? Quando o seu bebê sai da barriga e o seu corpo entende que não tem mais bebê, não tem mais placenta dentro da sua barriga, ele começa a produzir leite em excesso, em abundância, porque o seu corpo não sabe se você teve 1, 2 ou 3 bebês, e ele não quer que esses bebês fiquem sem alimento. Por isso que o seu corpo vai, de fato, produzir uma quantidade muito grande de leite. E você vai sentir as mamas muito cheias, quentes, duras. Você vai perceber que o leite vaza com muito mais facilidade do que nas primeiras horinhas ali pós-parto. É exatamente nesse momento, nessas primeiras horas pós-parto, para ser mais exata, nas primeiras 72 horas pós-parto, que nós temos uma grande janela de oportunidade de mostrar para o nosso corpo que ali existe estímulo e estímulo eficiente, frequente e constante, para que a gente estimule o máximo de receptores de prolactina. Eu vou explicar e vou explicar de uma forma bem simples para que todas vocês entendam. É como se você quisesse montar uma fábrica de leite. Essa fábrica precisa de máquinas, certo? E essas máquinas precisam ser ligadas na tomada. Nas primeiras 72 horas pós-parto
É quando o seu corpo pergunta para você a seguinte questão: de quantas tomadas você precisa para ligar todo o seu maquinário? Se nessas primeiras 72 horas o estímulo é baixo, é deficiente, é pouco frequente, o seu corpo não vai ligar todas as tomadas da sua fábrica de leite. E aí você vai ter máquina, mas não vai ter onde ligar essas máquinas. Os receptores de prolactina agem dessa forma. A prolactina é um hormônio que fica em abundância no nosso corpo já nos primeiros dias, meses, semanas pós-parto. Porém, ela só consegue agir se você tem muitos receptores de prolactina. Do contrário, você não consegue aumentar a produção de leite com tanta facilidade. Não que seja totalmente impossível, mas eu atendo muitas mães de consultoria que já nos primeiros dias e primeiras horas pós-parto não tiveram um bom estímulo e não foram orientadas a fazer este estímulo nelas mesmas. Então, o que aconteceu? Elas têm baixa produção e elas têm que trabalhar muito mais para aumentar essa produção do que uma pessoa que já começou com o pé direito. E esse é o meu objetivo aqui, é fazer com que você comece a sua amamentação com o pé direito, independente do que aconteça com você e com o seu bebê nas primeiras horas pós-parto. Para que você consiga aumentar esse número de receptores e fazer com que o seu corpo entenda que existe uma demanda eficiente, existem 3 recomendações gerais que eu quero fazer para você. A primeira é: coloque o bebê no peito todas as vezes que ele acordar. O recém-nascido, a gente não deve esperar que ele chore para colocar no peito. Fica muito mais difícil fazer a pega correta com um bebê que está nervoso, chorando de fome, do que com um bebê que ainda está calmo. Então, toda vez que o seu recém-nascido abrir os olhinhos e acordar, você vai colocar ele no peito. Combinado? A segunda recomendação, eu já aposto com você que a enfermeira do hospital não vai te explicar isso, tá? Eu aposto com você, depois você me conta. Mas acontece que o colostro, ele é um leite extremamente espesso, aquele leite amarelinho que eu te falei, que será o primeiro leite que você vai disponibilizar para o seu bebê quando ele nascer. Esse colostro, ele é espesso, ele é grosso. Além disso, a sua glândula mamária por dentro, todos os ductos onde o seu leite precisa passar para sair do seu corpo, eles vão estar inchados. E isso vai atrapalhar com que o colostro flua de uma forma mais fácil. Então, você precisa ter em mente que você precisa fluidificar o colostro, fazer com que ele fique mais líquido e que ele consiga sair com mais facilidade do seu peito. E como que você vai fazer esse processo? Antes de colocar o bebê para mamar, já na primeira mamada da vida dele, lembre-se de fazer previamente uma pequena massagem que vai fazer total diferença na mamada do seu bebê. Essa massagem que eu vou te ensinar vai ser o divisor de águas entre o bebê que fica sugando, sugando, sugando sem parar, que a glicemia cai e ele não consegue receber o açúcar que contém no seu leite, e o outro bebê que a mãe fez essa massagem, ele pegou o peito e o colostro estava fluido, saindo de uma forma muito mais fácil para esse bebê conseguir se alimentar já no primeiro momento de vida. Então, como você vai fluidificar o colostro? Assim que o bebê sair da barriga e forem colocá-lo no seu peito, antes de ele colocar a boca no peito, você vai fazer uma massagem. E essa massagem vai mudar tudo. Você vai pegar com as 2 mãos, vai rolar a sua mama inteira assim. Você vai fazer massagem com os dedos também, rotacionando em movimentos circulares em toda a sua mama, aqui em volta da areola, e vai se afastando da areola devagarzinho. Você pode também chacoalhar a sua mama, chacoalhar mesmo, como se fosse um milkshake de colostro. Isso vai ajudar muito que o colostro consiga fluir com mais facilidade. Essa massagem não é demorada e você pode fazer ela antes de colocar o bebê já na primeira mamada, e você vai perceber que o seu colostro vai fluir de uma forma muito mais fácil. Colocando o bebê com a pega certinha, pedindo ajuda ali das enfermeiras para posicionar ele pela primeira vez, ele vai conseguir se alimentar bem, muito provavelmente. A terceira recomendação que eu quero deixar para você é: extraia leite se a eficiência da mamada for baixa ou o seu bebê tiver que ser separado de você. Se acontecer qualquer intercorrência, que eu não desejo de coração que aconteça, mas pode acontecer, alguma intercorrência que precisaram tirar o seu bebê de perto de você por algum motivo e você ficou sem estímulo já nessas primeiras 72 horas, não deixe isso acontecer. Extraia leite, e a melhor maneira de fazer isso é com extração manual.
Inclusive, eu ensino isso lá no meu perfil, nos destaques. Como você vai fazer a extração manual desse leite para remover ele e mostrar para o seu corpo que existe estímulo, mesmo que não seja o bebê sugando. E se nas primeiras horas pós-parto você perceber que o seu bebê não está tendo uma pega eficiente, não está conseguindo extrair o seu leite, você precisa fazer isso. Eu quero que você tenha um número na sua cabeça, que é o que eu vou te falar agora. Você precisa de 8 a 12 bons estímulos dentro de uma janela de 24 horas. Se o seu bebê está mamando, mas não está mamando bem, não está conseguindo extrair bem esse leite, você vai considerar que aquele estímulo é inválido. Então, você vai precisar estimular a sua mama com as mãos, como eu disse, com ordenha manual. Se o seu bebê for separado de você, você também vai fazer isso, certo? Esse estímulo vai ser crucial para que a sua apojadura não atrase. E o que pode acontecer caso a apojadura de uma mãe atrase? Isso aconteceu, inclusive, comigo no meu primeiro filho, justamente porque o estímulo dele não era eficiente e eu não tinha essa informação que eu estou te passando agora. Se a sua apojadura atrasar, ou seja, a descida do leite atrasar, acontece que o seu bebê vai se alimentar do colostro que já tinha na gestação, como eu te expliquei antes, e ele vai precisar de mais leite, ele vai começar a ter uma necessidade maior de ingerir leite, só que você não vai ter, porque o seu corpo ainda não mandou aquele leite em abundância que eu falei. Naturalmente, esse bebê vai começar a chorar copiosamente, porque de fato ele está com fome. Isso vai te causar muita insegurança, porque uma mãe, principalmente de primeira viagem, ela se desespera ao escutar o choro do seu bebê, o choro de fome, e perceber que o peito dela está vazio. Sem receber aquele leite de que o seu bebê tanto precisa, ele pode ter hipoglicemia, que é a baixa no açúcar no sangue. Ele gasta tanta energia tentando mamar, mas não consegue o retorno nutricional que ele precisa. Isso aconteceu com o meu primeiro filho, o Murilo. Ele ficou tentando mamar, não conseguia, e aí ele teve hipoglicemia em decorrência disso. Outra coisa que pode acontecer é o bebê ter icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina no sangue. Já viu aqueles recém-nascidos que tem que fazer banho de luz no hospital para conseguir tirar aquela bilirrubina do sangue dele, né? Ele fica todo amarelinho, com o olho amarelo, tudo fica amarelinho. Por quê? Porque esse bebê muito provavelmente não está mamando muito bem. Bebês que mamam muito bem desde as primeiras mamadas da vida, eles conseguem tirar a bilirrubina através dessa alimentação, através das fezes. Então, toda vez que o bebê evacua, ele está tirando um pouco mais de bilirrubina do corpinho dele. Todos esses fatores que eu falei que acontecem com o atraso na apojadura, eles vão te levar para um caminho muito provável, que é a introdução da fórmula precocemente na vida do seu bebê, sem necessidade alguma. Sabe por quê? Se você tiver essas informações que eu estou te passando, muito provavelmente você não vai precisar da fórmula. E o meu objetivo com essa aula é exatamente esse, que você não precise da fórmula, ou se a fórmula for utilizada, você já tenha um plano para sair dela. Quais são os fatores que podem ocasionar o atraso na apojadura? Vou falar alguns para vocês. O primeiro, mães de primeira viagem. Simplesmente por ser mãe de primeira viagem, o seu corpo ainda não sabe exatamente em que momento fazer o quê. É diferente da mãe de segunda viagem, onde o seu corpo já passou por esse processo antes. Então, se você é mãe de primeira viagem, fique alerta em relação ao atraso na sua apojadura. Outro fator que pode atrasar a sua apojadura é o diabetes gestacional. Se você está com diabetes gestacional, você precisa ficar muito atenta em relação ao atraso da sua apojadura. E há outro fator também, que é a hipoglicemia neonatal. O bebê com hipoglicemia, ele pode sim ter dificuldade em se alimentar, em mamar, fazer uma mamada eficiente, porque ele está fraco. É como a gente quando nós ficamos muitas horas sem se alimentar. O bebê, ele nasce dessa forma e você precisa saber o que fazer, precisa saber estimular, extrair esse colostro e ofertar para ele no copinho ou na seringa, caso você perceba essa dificuldade em mamar. Outros fatores que podem contribuir com o atraso da sua apojadura: cesárea eletiva, pré-eclâmpsia, prematuridade, separação da dupla mãe e bebê, ou seja, alguma intercorrência, seja com você ou com ele, onde vocês tiveram que ser separados, e também problemas com a pega do bebê. Um dos exemplos é o bebê que tem a língua presa. Ele não consegue fazer uma boa mamada, uma mamada eficiente, e o seu corpo entende aquilo como um estímulo muito desfavorável para a produção de leite e para a chegada da apojadura, que é essa quantidade de leite em abundância e que depois vai
encontrando seu caminho, encontrando uma manutenção e uma quantidade adequada ao longo das semanas. Uma dúvida muito comum que toda gestante tem acerca desse assunto: ordenha. Natália, eu preciso então levar uma bomba para o hospital para que, se eu perceber qualquer dificuldade, eu já extraio o meu leite lá com a bomba? Não, não faça isso. Por quê? Porque o colostro, que é aquele primeiro leite que eu falei, ele é espesso, ele é um leite mais difícil de extrair com a bomba. Então você não precisa levar a bomba para o hospital. Basta que você faça ordenha manual. Aquela massagem que eu expliquei e que você faça ordenha manual. Você já vai conseguir extrair muito bem, fazer um ótimo estímulo, um ótimo trabalho só com as mãos fazendo ordenha manual. Caso você perceba já no hospital, já nas primeiras horas, que existe alguma dificuldade no seu bebê em mamar o seu leite diretamente no seio, tire o colostro com as mãos e peça para uma enfermeira para ofertar para ele na seringa. Você pode tirar o colostro, inclusive já na seringa. Você tira o êmbolo, encosta ela aqui no seu mamilo e faz ordenha manual. Vai sair uma quantidade muito pequenininha, que é exatamente a quantidade de colostro que o seu bebê precisa. Ele tem uma capacidade gástrica, né? O estômago dele é muito pequenininho nas primeiras horas de vida. Então não se preocupe em ter leite em abundância. Mas eu espero que você tenha entendido que as primeiras 72 horas são extremamente importantes, antes mesmo da apojadura e para prevenir o atraso da apojadura. Então, guarde sempre aquele número que eu falei na sua cabeça, avise isso para o seu acompanhante também, que é o número de 8 a 12 bons estímulos dentro de 24 horas, principalmente nas primeiras 72 horas do seu bebê. Eu imagino que agora você deve estar com a cabeça explodindo, né? Eu sei que é muita informação e eu tentei traduzir da forma mais simples possível. E eu também sei que é assustador pensar que você estava indo para o momento mais importante da sua vida de olhos vendados. Mas agora você não está mais. Você agora já está na frente de 99% das mulheres que, infelizmente, chegarão na maternidade sem nem um pouco desse conhecimento que eu te passei. O que eu te dei nessa aula foi um mapa, pegando o assunto de forma mais geral. E o que eu vou te oferecer agora é um plano de ação. Será um encontro ao vivo comigo, onde nós não vamos falar só o que fazer, mas como fazer. Onde eu vou te falar todos os cenários possíveis que possam acontecer com você e com seu bebê e o que fazer em cada um desses cenários detalhadamente. O bebê que não suga, o bebê que vai para a UTI, os mamilos fissurados, baixa produção, manejo da apojadura para evitar complicações como a mastite e tudo mais o que você tiver dúvidas para a sua situação. Eu estou abrindo agora as inscrições para a minha mentoria em grupo para gestantes, chamada A Blindagem da Produção de Leite. Nessa aula eu vou te guiar para que você tenha segurança para agir e tranquilidade para viver o momento mais maravilhoso da sua vida, que é o nascimento do seu bebê. Se inscreva agora porque as vagas são limitadas e eu limitei essas vagas justamente porque eu quero dar total atenção para essas gestantes que estarão participando. Eu vou dedicar um momento no final da mentoria para tirar as dúvidas daquelas que estarão lá participando. O preço que você vai investir nessa mentoria é algo insignificante se comparado ao quanto você pode gastar com fórmula e principalmente de uma forma completamente desnecessária se você tiver todas as informações de que você precisa. E pior ainda se a gente pegar esse investimento e comparar com o desgaste emocional do imprevisto chegar, do desconhecido chegar e você não saber como agir. Nessa mentoria, eu vou dedicar 1 hora para te passar todo o conteúdo, o passo a passo de cada cenário que pode acontecer e como você deve agir dentro desse cenário. E depois eu vou dedicar 30 minutos para tirar todas as dúvidas de vocês. O meu objetivo com essa mentoria é que você comece a sua amamentação já com o pé direito. E é exatamente por isso que todas as que vão participar da mentoria terão acesso a um PDF com tudo o que eu vou passar de conhecimento, para que você possa reler com calma depois, conversar com seus familiares, com o seu acompanhante, para que ele também consiga ter esse conhecimento e aplicar no momento de dificuldade. Clica no botão abaixo e já garante a sua vaga, porque elas são limitadas e eu tenho certeza que você e o seu bebê merecem esse começo com o pé direito, com muita segurança e muita tranquilidade para esse momento. Te vejo no nosso encontro. Até breve!